Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7, hoje encerrando a reflexão desta semana sobre o Espírito Santo de Deus. Nós vamos refletir hoje sobre as graças operantes do Espírito Santo na vida cristã, o que nos qualifica, nos capacita e faz de nós pessoas frutíferas nas mãos do Senhor. O Senhor Jesus disse e registrou João no capítulo 15, versículo 8, o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Bem, a vontade de Deus é que nós manifestemos a sua glória, demos fruto para a sua glória, venhamos a glorificá-lo com o resultado da sua graça, da sua presença em nós. Neste capítulo número 15, o Senhor Jesus estava dizendo que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos que estão ligados à videira e por isso produz fruto. E aí você pode dizer, mas sobre que fruto está sendo dito na palavra do Senhor? Nós poderíamos resumir basicamente em dois. O primeiro deles é o fruto do Espírito, que na Bíblia é apresentada no singular e não no plural. Não são frutos do Espírito como alguém que vai a um hortifruti e diz, eu quero tal fruto, mas tal fruto eu não quero. Na verdade é um fruto só, com vários aspectos, a semelhança de uma tangerina ou de uma laranja com vários gomos. O fruto é um só. O Espírito Santo vai produzir no pecador uma transformação espiritual e vai nos moldar à semelhança do caráter do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a maior evidência de espiritualidade e a maior evidência de presença atuante do Espírito Santo. É a conformação à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia nos diz assim, o fruto do Espírito, em Gálatas 5, 22 e 23, não são, os frutos são, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Não há como você barrar o poder de um testemunho de uma vida transformada pelo Evangelho. Uma vida que está sendo conformada à semelhança de Jesus Cristo. Estes versículos nos mostram precisamente o caráter cristão se assemelhando ao caráter de Cristo. Por isso, expressando amor, expressando benignidade, uma disposição para a bondade, a ação concreta, a alegria, fruto do Espírito. Por encontrar Deus, podemos passar até por tristezas, mas com terna alegria no coração, paz, pacificação, restauração com Deus, fidelidade ou fé, permanecer fiel ao Senhor, mansidão, ter o seu espírito domado, ou domínio próprio, ou temperança. Essas são as marcas da evidência espiritual da conformação com o nosso Senhor Jesus Cristo. O outro fruto é um fruto que diz respeito a uma ação externa. Já não é o caráter interno que o Espírito produz em nós, mas um caráter externo. A Bíblia nos diz em Atos 1,8 o seguinte, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Outra obra poderosa, gloriosa e importante do Espírito Santo de Deus na vida dos cristãos é precisamente nos capacitar a sermos testemunhas dele. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos testemunhas de Cristo. O Senhor Jesus estava aqui dizendo suas últimas palavras antes de subir aos céus, quando diz, ao invés de ficarem preocupados com a agenda do reino, da restauração final do reino de Deus, ou com vocês mesmos, vocês vão receber o Espírito Santo, numa medida que ele não foi dado até então, e veio em Pentecostes, e em virtude dessa promessa cumprida do Espírito ter sido dada ao povo da nova aliança, o que nos inclui, nós estamos capacitados para darmos testemunho de Cristo. Veja que o fruto que Deus requer de nós não são os convertidos. Os convertidos são obra do Espírito. Como Paulo mesmo vem a dizer, escrevendo aos Coríntios, ele diz, Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio do Senhor. Os frutos da conversão são a obra do Espírito. E nós não temos controle sobre isso. Tem época que é mais abundante, tem época que é menos abundante. Agora, o que realmente é algo que é na nossa competência, mas não há capacidade sobrenatural de fazê-lo, é dar o testemunho do Espírito. É dar o testemunho cristão. Nós somos chamados a dar testemunho cristão. Isso é fruto espiritual que todo cristão deve dar. Testemunho onde? Você pode perguntar. Em todo lugar. Desde onde estamos até os confins da terra. É o que o texto está dizendo. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra.
pregar o Evangelho, compartilhar, falar sobre Cristo, discipular, ajudar uma pessoa no conhecimento de Deus, da palavra de Deus e no crescimento da vida cristã, são o fruto externo e esperado daqueles em quem o Espírito Santo habita. Pessoas que nunca falam de Cristo, não compartilham a palavra de Deus, estão em uma profunda deficiência espiritual. Nós precisamos da graça do Senhor. Você pode dizer, mas todos nós não temos o Espírito? E por que você está falando desta realidade de estar em deficiência espiritual? O Espírito Santo, por acaso, é deficiente? Não. Ele veio habitar em nós. A questão não é se nós temos o Espírito. A questão é se o Espírito nos tem. A questão não é se nós já somos habitados pelo Espírito. A questão é se nós aprendemos a depender do Espírito. A questão não é se a sua presença já é real em nós. A questão é se estamos cheios do Espírito. E sobre isso o apóstolo Paulo fala, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ou poderia ser traduzido também, mas sede enchidos pelo Espírito. Porque o Espírito Santo é soberano e é ele o agente que enche-nos com sua própria pessoa. Depois o apóstolo Paulo vai dizer que nós deveríamos cantar louvores, entoar salmos, hinos, gratidão em nosso coração, nos sujeitarmos uns aos outros, maridos às mulheres, mulheres aos maridos, pais aos filhos, filhos aos pais, senhores aos empregados, empregados aos seus senhores. Com outras palavras, ele está dizendo, uma vida cheia do Espírito é uma vida que em tudo depende da vontade de Deus e quer viver para a glória de Deus em tudo. Portanto, viver em santidade é ao mesmo tempo fruto do enchimento do Espírito e o meio através do qual nós somos cheios do Espírito. Numa reciclagem, numa retroalimentação positiva, gloriosa e santificadora. Você quer ser cheio do Espírito? Busque com sinceridade fazer a vontade de Deus em todas as áreas da sua vida. No relacionamento com Deus, no relacionamento com o próximo, no relacionamento com o mundo. E na dependência do Senhor, busque, ore, rogue ao Senhor para lhe encher cada vez mais, lhe transformar, lhe convencer de pecados, transformar a sua vida. E na sincera busca, Deus haverá de usar isto para nos encher cada vez mais do seu Espírito que já habita em nós. Que Deus nos abençoe. Nós continuaremos, pela graça do Senhor, na próxima semana, refletindo sobre a igreja, o corpo de Cristo. Oremos ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pelo teu Espírito que habita em nós, que nos selou, que é o nosso penhor, a garantia de que estaremos contigo. E pedimos que tu nos concedas a graça de sermos enchidos do Espírito, Senhor. Enche-nos com teu Espírito. Leva-nos, ó Deus, a te conhecer mais e melhor, a depender mais de ti, a desenvolvermos na prática dos dons, do serviço ao próximo, do testemunho cristão e refletindo o caráter de Cristo pelo fruto do Espírito sendo amadurecido em nossa vida. É esta a oração que te fazemos em Cristo Jesus. Amém. Deus nos abençoe.